espadas se cruzam com os cantos obscuros da magia, existe um lugar onde o medo é tão palpável quanto o aço. Um lugar onde o sobrenatural não é apenas uma lenda, mas uma realidade que pode te engolir a qualquer momento. Hoje, exploradores, mergulharemos nas profundezas deste universo, onde os horrores não estão apenas nos monstros, mas também nas almas dos homens. Sendo assim, preparem-se, pois você está prestes a descobrir os segredos mais sombrios da espada e feitiçaria, bem como suas conexões com o sobrenatural e o estranhamento bizarro. Inspirado pelos livros do mestre Robert E. Howard, eu convido vocês a se juntarem a este explorador nesta jornada arrepiante. Sendo assim, pegue sua espada, seu livro de magias e sua coragem, pois vamos adentrar territórios desconhecidos. Cuidado por onde pisa, pois nem tudo é o que parece. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, iremos explorar o estilo da espada e feitiçaria, bem como os seus elementos que envolvem o horror, o sobrenatural e o weird. Roteiro de Marco Antônio Correia Colares. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. O subgênero conhecido como espada e feitiçaria teve seu nome cunhado por Fritz Leiber no ano de 1961, durante um debate com o também escritor Michael Moorcock. Antes disso, já existiam narrativas fantásticas, mas tais histórias eram denominadas usualmente de fantasia heróica. Com o sucesso de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, publicado a partir de 1954, os escritores de fantasia dos anos 1960 precisavam enquadrar as fantasias menos épicas e mais viscerais em alguma subcategoria, diferenciando-as da dita alta fantasia de Tolkien. Assim, nasceu o termo espada e feitiçaria. E nesse vídeo aqui, iremos tratar um pouco mais das definições desse subgênero do fantástico. A espada e feitiçaria tem no personagem Conan o Bárbaro e na obra de Robert Irving Howard o seu maior expoente. Diferentemente da fantasia de Tolkien, com seu mundo secundário complexamente elaborado, suas guerras grandiosas entre o bem e o mal, sua visão épica de aventura com altas doses de magia e participação de deuses, semideuses e heróis lendários, a espada e feitiçaria se caracteriza por aventuras mais intimistas, focadas no herói das tramas, aquele que muitas vezes se apresenta como alguém deveras ambivalente, por que não dizer até um anti-herói sanguinário. Conan, de Robert E. Howard, Elric, de Melny Bond, de Moorcock, Fafhrgard e o seu companheiro Grey Mouser, de Leiber, são os arquétipos mais representativos desse subgênero. A aventura, regada de toques de horror, de sobrenatural e do elemento weird, estão usualmente presentes, e os personagens estão longe de lutar contra um grande mal ancestral, ainda que tal mal possa às vezes se manifestar em meio às tramas. Tais protagonistas também não são guiados por um grande destino. Muitas vezes, eles vivem suas vidas comuns e ordinárias em meio a eventos que podem se tornar extraordinários, ainda que não tão nítidos e evidentes à primeira vista. Em um artigo sobre o respectivo subgênero, o estudioso Jeffrey Shanks sustenta que a espada e feitiçaria seria caracterizada pela intrusão da feitiçaria, do sobrenatural e do weird nas vidas ordinárias dos protagonistas. Esses heróis então se utilizam de suas espadas e outras armas brancas para assim enfrentar o sobrenatural,
até que as coisas retomem sua dita normalidade. Assim, mesmo que os mundos secundários dos heróis das tramas tenham magia, feitiçaria e monstros, a maioria das pessoas viventes em tais mundos não tem contato com eles. E os próprios heróis somente às vezes são chamados à ação contra tais elementos, sempre gerando então o estranhamento e o enfrentamento da espada contra a feitiçaria. Pode-se dizer então que a concepção clássica do fantástico maravilhoso de Todorov, de que todos reconhecem a existência do sobrenatural, está presente, mas bem menos evidenciada e sempre com as suas sutilezas. Todos sabem que os monstros estão vivendo nas catacumbas e criptas e que os feiticeiros vivem em suas elevadas torres, mas não cabe à maioria se colocar diante dos mesmos. Além disso, a magia tem certas sutilezas e muitas vezes a necromancia, a invocação de criaturas e os rituais profanos com sacrifícios humanos são a essência de sua manifestação, sempre com menores doses de pirotecnia do que na chamada alta fantasia de Tolkien. Da mesma forma, os heróis que enfrentam o mundo extraordinário muitas vezes preferem distância do mesmo, passando despercebidos diante de coisas que eles às vezes não têm sequer condições de derrotar. O elemento weird é a parte da tônica de tais narrativas, e os horrores manifestos sempre estão na escuridão, muitas vezes sendo difíceis de definir ou descrever, o que mostra muito bem o toque de Lovecraft usualmente inscrito nesse subgênero. Sim, os horrores estão lá, mas nos submundos, esperando para serem manifestos, não cabendo aos heróis derrotá-los ou empreender uma guerra contra eles. Sobreviver é o cerne do heroísmo, e a espada apenas atinge seus inimigos sobrenaturais quando não há muito mais o que fazer para sobreviver. Um exemplo muito representativo disso é o conto A Cidadela Escarlate de Conan, de Robert E. Howard. Nele, o rei é aprisionado em uma conspiração de outros governantes aliados de um poderoso feiticeiro, um meio-demônio híbrido chamado Tsotalanti. Colocado em grilhões no subsolo da cidadela do tal feiticeiro, Conan escapa pelos corredores tortuosos e escuros do submundo, tendo que enfrentar uma serpente gigantesca, mas também se vê diante de criaturas inomináveis e disformes que habitam as cavernas adjacentes. Muitas dessas criaturas não são sequer descritas por Howard, e Conan sequer tenta enfrentar aquilo que não pode derrotar. Tratam-se de entidades disformes, cósmicas e oriundas de outros universos. Criaturas quase oníricas e imateriais, sendo, na maioria das vezes, representações dos elementos criados por H.P. Lovecraft nesse subgênero. O poderoso rei Cimério apenas se esgueira na escuridão e uma sensação de impotência, tensão e incerteza paira no ar, representando o que de melhor podemos encontrar em uma narrativa weird regada a toques de horror e aventura. Ao final, outro mago é salvo por Howard naquela mesma prisão infernal, e ele acaba ajudando o Cimério a se vingar daqueles que o traíram, matando o feiticeiro inimigo, enquanto o rei retoma sua normalidade na era iboriana. A espada e feitiçaria estabelece a intrusão dos horrores cósmicos diante de Conan, e a aventura acontece até que ele escape de tais horrores e assim recoloque as coisas em seu devido lugar, recuperando sua coroa e voltando a enfrentar os homens de sua era histórica. Outras definições são possíveis, mas, como bem costuma dizer o professor Alexander Meirelles da Silva, do canal Fantasticurso, definir demais é fechar algo, limitar, não sendo necessariamente proveitoso na compreensão de alguma coisa ou objeto. Um bom exemplo desse estilo pode ser visto na publicação que fizemos na Amazon recentemente, mais especificamente na revista Barbárie Fantástica, disponível em formato e-book, onde o grande mestre Michael Moorcock foi perguntado por Marco Antônio Corrêa Colares sobre o que seria a definição da espada e feitiçaria. Esse grande autor de fantasia, pai
de Eric de Melniboné, respondeu que não tinha mais tanto apreço assim por definições, pois elas acabavam limitando todo um campo do fantástico, indo bem de encontro àquilo que o pesquisador Meirelles, aqui do Brasil, também enfatiza. Mesmo assim, ele afirmou sobre o quanto os heróis desse subgênero são bem menos bidimensionais, o quanto eles se aventuram em seus mundos sem muitas pretensões, senão a busca por ouro, a sobrevivência e muitas vezes, por questões pessoais, vinganças ou algum empreendimento específico a partir de seus próprios interesses. Ou seja, o subgênero tem a sua razão para ser e, se existem outras definições possíveis, uma certeza podemos enfatizar: a espada e feitiçaria se difere da grandiosidade da dita alta fantasia de Tolkien, não sendo nem pior e nem melhor, apenas distinta. Para saberem mais, acompanhem nossa publicação mensal na Amazon, pois lá lançamos a primeira revista regular do Brasil especializada em espada e feitiçaria, trazendo sempre grandes entrevistas, autores nacionais incríveis e artigos aprofundados. Ou seja, assim como a espada e feitiçaria se tornou um dos subgêneros do fantástico mais famosos, a revista Barbárie Fantástica veio para ficar. E depende apenas da ajuda de todos vocês para que possamos produzir cada vez mais e melhor esse assunto aqui no Brasil. E assim fechamos as páginas desse grimório misterioso, tendo apenas arranhado a superfície dos horrores e as maravilhas da espada e feitiçaria. Espero que tenham gostado desse assunto. Deixo aqui a indicação de mais 2 outros vídeos que falam sobre o tema. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.